Tema da postagem de hoje: abduzido 2 vezes, o caso Onilson Pátero, primeira parte. Este caso é um dos mais interessantes da ufologia brasileira. O protagonista, Onilson Pátero, foi abduzido em 2 ocasiões. A primeira na noite de 21 para 22 de maio de 1973 e a segunda em 26 de abril de 1974. Nesta segunda experiência, Onilson Pátero foi deixado distante 300 quilômetros do local onde fora sequestrado. Uma das características mais importantes deste caso é uma experiência de clonagem, ocorrida a bordo de um disco voador. Primeira abdução. Na noite de 21 para 22 de maio de 1973, na estrada de Itajobi, ao norte do estado de São Paulo, o comerciário Onilson Pátero voltava para casa, em Catanduva, também no estado de São Paulo. Ele voltava da cidade de Oswaldo Cruz, onde tinha ido a trabalho. Ele iniciou sua viagem por volta das 23 horas e viajaria 280 quilômetros até Catanduva, em seu carro, um Opala de cor azul. Ao passar pela ponte do Salto do Avanhadava, a aproximadamente 150 quilômetros de Catanduva, deparou-se com um carro forte parado na rodovia e um rapaz pedindo carona nas proximidades. Seu primeiro pensamento foi de que o moço poderia ser um conhecido dos guardas ali do posto policial rodoviário, perto de Avanhadava. Onilson concedeu a carona e logo se apresentou, fazendo o mesmo o rapaz, que disse se chamar Alex. Onilson ofereceu cigarro, mas o rapaz recusou, dizendo que não fumava quando estava viajando. Entretanto, o rapaz portava algo semelhante a uma carteira de cigarros, metálica, que mantinha próximo ao corpo. Durante a viagem, ambos conversaram animadamente. O estranho fez várias perguntas a Onilson sobre seu grau de instrução, seu modo de vida, há quanto tempo ele morava em Catanduva, ramo de atividade, entre outras coisas. Onilson respondia a todas as perguntas e ocasionalmente perguntava também. Uma dessas perguntas foi sobre o ramo de atividade de Alex. O rapaz respondeu que seu ramo era negócios. Ao longo da conversa, o rapaz demonstrou ter uma ótima memória, pois se lembrava de tudo que Onilson falou. Ao dar carona ao rapaz, Onilson falou onde morava, citando o nome da rua e o número de sua casa. Ao final da carona, cerca de 1h30 depois, o rapaz agradeceu e declarou: "Qualquer dia destes vou lhe fazer uma visita em sua casa, lá na rua tal, número tal", repetindo exatamente o mesmo endereço. Inicialmente, o destino do carona Alex seria Catanduva, cidade para onde Onilson se dirigia. Em dado momento da viagem, ainda na rodovia Washington Luiz, próximo à entrada de Catanduva, Alex afirmou ter se lembrado de que o seu destino não era Catanduva, e sim Itajobi, situada a 18 quilômetros além. Naquele horário, ainda madrugada, não havia transporte disponível até aquela localidade. Além disso, chovia muito, razão pela qual Onilson resolveu levá-lo até seu destino final. Ao chegar em Itajobi, deixou-o na praça central e recusou-se a aceitar o dinheiro que o estranho lhe oferecera. Mesmo com essa oposição, o estranho colocou uma nota de 50 cruzeiros, que era a moeda vigente na ocasião, no bolso da blusa que Onilson vestia. Após isso, despediram-se e Onilson tomou o rumo de sua casa novamente. Ele consultou o relógio, verificando que eram aproximadamente 3 horas da madrugada. Quando faltavam uns 7 quilômetros para chegar ao seu destino, fatos insólitos começaram a ocorrer. Inicialmente, Onilson percebeu uma interferência no rádio de seu carro. Onilson foi diminuindo o volume do som. Além disso, o motor do carro começou a falhar, perdendo rendimento. Pouco depois, ele percebeu o surgimento de um foco de luz azul, com uns 20 centímetros de diâmetro, no painel à sua frente. Aquele foco de luz deslocou-se para a direita, posicionando-se no banco vazio ao seu lado.
Em seguida, o foco desceu, passando para o lado esquerdo, em um movimento ondulatório, colocando-se sobre os pedais do veículo e desapareceu. Onde este facho de luz incidia, a área iluminada ficava transparente, permitindo ao Nilson ver o motor funcionando e o asfalto passando por baixo do veículo. Intrigado, olhou para o céu através do para-brisa, procurando identificar a origem do tal fenômeno. A noite estava escura e a chuva engrossava. O motor do carro continuava a apresentar problemas, obrigando o Nilson a reduzir a marcha. Passados 500 metros após uma subida, o Nilson percebeu uma luz intensa logo à frente. Desta luz, um feixe luminoso vinha em sua direção. À medida que ia se aproximando do objeto, ainda pela estrada, a luz foi ficando tão intensa e cegante que o Nilson teve que proteger seus olhos. Imaginando que tratava-se de um veículo vindo em direção contrária, sinalizou 4 vezes, alternando entre farol alto e baixo. Não houve qualquer resposta. As falhas no motor intensificaram-se, diminuindo ainda mais o rendimento do veículo. O Nilson diminuiu a marcha e, quase parando, engrenou uma primeira. Temendo uma batida com o suposto veículo à frente, desviou o carro para o acostamento, onde parou de forma atravessada. Não conseguiu ver se estava ainda na pista ou fora dela, devido à luz que o cegava. Neste momento, percebeu que todo o sistema elétrico do veículo estava inoperante. Motor, faróis, rádio e painel estavam em pane. Ele retirou os óculos e temeu por um impacto de um possível caminhão. Percebendo que tal veículo não passava, resolveu arriscar olhar a origem da tal luz. Para sua surpresa, observou um objeto suspenso no céu. Ele tinha formato circular, parecido com 2 abóbodas superpostas. Ainda sentado no banco do motorista, sentiu forte calor. Ele abriu a porta e colocou o pé direito no chão, ocasião em que notou que do objeto surgiu uma espécie de campo envolvente, ao mesmo tempo em que sentiu a temperatura amenizar. O Nilson permaneceu observando o objeto, que emitia um zumbido. Do aparelho surgiu uma espécie de cilindro que desceu ao solo, aproximando-se dele que, assustado, pensou em fugir. Pensou em fugir a pé, em direção a Itajobi, entrando em um bosque e em seguida tentar chegar a Catanduva. Ele chegou a correr uns 30 metros, até que sentiu que algo o prendeu. Ele descreveu o mecanismo como sendo uma espécie de borracha fina, embora não tenha visto de fato o que seria. Ele se virou em direção ao carro e percebeu que o objeto encontrava-se próximo deste, iluminando-o com o raio de luz azulada. Espantado, percebeu que seu carro estava todo transparente, como vidro. Em seguida, perdeu os sentidos. Quando o dia ainda estava amanhecendo, o policial Clóvis Queiroz encontrava-se em sua guarita, no entroncamento Catanduva Presidente Washington Luiz, quando, pouco antes das 5 da manhã, foi procurado por 2 rapazes. Estes contaram que passaram com sua Kombi pela estrada de Itajobi e em determinado trecho havia um homem caído ao lado de um Opala, que tinha as portas abertas e os faróis acesos. Imediatamente, o guarda rodoviário seguiu de carro até o local informado, por volta das 5 horas da manhã. Ao chegar onde o Nilson ainda estava caído, ele posicionou seu carro iluminando a vítima. Em seguida, aproximou-se para examiná-lo. Ao perceber que ele estava vivo, tentou desvirá-lo. Imediatamente, o Nilson tentou soltar-se do guarda, aparentando forte impacto emocional. Ao ser questionado pelo guarda sobre o que tinha acontecido, o Nilson declarou: "Eles querem me pegar." Assim que conseguiu se acalmar um pouco, identificou-se ao guarda e narrou todos os fatos ocorridos. Naquele momento, aproximava-se um caminhão carregado com pintinhos. O guarda sinalizou ao motorista pedindo que parasse. Em seguida, levou o motorista até o Nilson e disse: "Estamos aqui, agora, nós 3. Eu o desafio a dizer onde estão os caras que, segundo me informou, querem pegá-lo." Diante de tal pergunta, o Nilson declarou: "O negócio aqui é sério.
Não foi brincadeira, não. Ainda incrédulo, o guarda considerou Onilson como tendo sido vítima de um ataque epilético e achou melhor encaminhá-lo para tratamento. Ele dirigiu-se então até o carro da vítima para fechá-lo e percebeu um mapa rodoviário aberto. Ele questionou Onilson se o mesmo havia consultado o mapa antes do desmaio. Onilson negou e declarou que o mapa era dele e estava guardado em uma pasta ao lado do assento. Ambos inspecionaram o local e encontraram a pasta aberta no assento de trás, com todos os papéis remexidos espalhados pelo assento e pelo chão do veículo, embora a chave da pasta ainda estivesse no bolso de Onilson. Onilson reafirmou não ter aberto a pasta e nem remexido os papéis. Pouco depois, o guarda rodoviário levou Onilson para a emergência da Santa Casa de Catanduva, onde ele foi atendido pelo médico Dr. Elias Aziz Shediak, que o submeteu a exames clínicos e a testes neurológicos e psicológicos, sem contudo encontrar alguma coisa anormal. Ele estava razoavelmente bem. Mas um fato estranho constatado por todos os envolvidos foi que, apesar de Onilson ter ficado sob a chuva da madrugada e estar todo encharcado, a parte das costas da sua blusa encontrava-se seca. A esposa de Onilson, ao receber a notícia de que seu marido estava no hospital, apanhou roupas limpas e dirigiu-se para a Santa Casa. Ao chegar, encontrou o marido e constatou, espantada, que os cabelos de Onilson estavam pretos, ao invés de castanhos, sua cor natural. A cor natural só reapareceu 3 ou 4 dias após o contato. Outro distúrbio fisiológico apresentado por Onilson foi uma estranha coceira surgida logo após o caso. O Dr. Shediak prescreveu um medicamento, recomendando-lhe que voltasse no dia seguinte para complementação dos exames e acompanhamento. E aí, pessoal, estão gostando? Tá interessante e estranho, não acham? Bem, por hora vamos interromper por aqui a narrativa desta primeira parte da história, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Semana que vem retornamos com a segunda parte, beleza? Esperamos que venham assistir. E não se esqueçam do like, hein? Abração e fiquem na paz.